nós precisamos ser uma igreja missionária aqui. Eu creio que esse país, os Estados Unidos, os americanos, precisam daquilo que vocês carregam. Vamos lá, alguém. Eu vejo que a gente investiu tantos anos na América, enviando missionários, mas eu entendo hoje que estamos vivendo um tempo meio de reverse missions, né? Missões em reverso, que hoje os Estados Unidos, a igreja aqui, precisa daquilo que nós carregamos, aquilo que Deus tem nos dado. E eu só falo isso para dizer, sabe, preparem-se, porque tudo que estamos vivendo é apenas o início. Apenas o início. Muita coisa maior que está chegando e nós fazemos parte de um grande plano de Deus. Você sabe, a Bíblia fala que todos os dias da sua vida estavam escritos num livro antes de você nascer. Deus tem coisas maiores. E eu vivo o momento sabendo muitas das coisas que nós estamos vivendo, até coisas que nós não entendemos, estão servindo um propósito de criar algo maior dentro de nós. Diga amém. Diga aleluia. Sabe, todas as coisas estão cooperando para o bem. Todas as coisas cooperando para o bem. Às vezes é difícil, quando estamos passando por um tempo difícil, quando estamos passando por coisas que nós não entendemos. É difícil, mas será que isso está cooperando para o meu bem? Está cooperando para o meu bem, para o meu crescimento? Mas se você crê na Bíblia, quem crê na Bíblia aqui? Né? Se cremos na Bíblia, a Bíblia fala todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam Deus e estão chamados pelos seus propósitos. Então é uma coisa comigo, eu vivo essa vida de missionário, de mudanças bruscas, de estações por tantos tempos, e às vezes passando um momento que eu nem entendo exatamente o que está acontecendo, mas eu aprendi muitos anos atrás de confiar, sabe, que Jesus está no controle. Jesus não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua família, dos seus filhos. Ele não perdeu o controle das finanças. Ele não, sabe, todas as coisas, ele ainda está no controle. Ele está mexendo, ele está se movendo. Então eu quero hoje só tentar, e às vezes é um pouco desafiador, né? Porque eu não sei, depois de tantos anos de servir o Senhor, tantos anos, né, correndo atrás, estudando a minha Bíblia, pesquisando coisas. Então, a forma que Jesus trabalha comigo hoje em dia, parece que ele vai martelando um assunto, martelando uma coisa na minha vida, e tudo que eu vejo, toda a escritura, todo o livro, tudo está falando de uma coisa específica. Então eu chego aqui e eu quero comunicar, sabe, em 30, 40 minutos, uma coisa que eu passei talvez anos e anos chegando a esse momento. Mas eu estou muito desafiado hoje, vendo aquilo que Deus está fazendo no mundo hoje, preparando nós para os tempos do final. Você sabe, a Bíblia fala que Lúcifer, que depois vira o Satanás, ele era o querubim ungido que cobria a glória de Deus, que andava no meio das pedras afogueadas ao redor do trono de Deus.
E ele cobriu isso. Então nós entendemos. Ele começou a pensar mais do que ele deveria sobre si mesmo. Ele começou a desejar algo mais do que Deus tinha dado para ele. A raiz era o espírito de orgulho. E por causa disso, ele perdeu a sua posição. Deus tirou ele, mas eu entendo hoje, o pecado mais perigoso que temos é orgulho. Orgulho é a raiz de todo pecado. Orgulho foi o primeiro pecado lá no jardim, né? Primeiro pecado de Lúcifer. Depois o pecado no jardim, o serpente falou: ó, come desse aqui, você vai ser como Deus. Vai ser como Deus. É orgulho pessoal. E é a raiz de todas as coisas, até pecados, sabe, de ganância, de desejar, de fama, de tudo que nós queremos, nós desejamos mais do que Jesus proporcionou para nós. Então, esse orgulho foi a coisa que dividiu o céu, que destruiu aquilo que Deus estava vivendo no momento. Mas sabemos, Deus entende de todas as coisas. E nada aconteceu por surpresa. E Satanás foi chutado do céu. E aqui na terra, ele era uma serpente, ele entrou na serpente. E Deus plantou num jardim, ele plantou um jardim, colocou Adão e Eva dentro do jardim. E nesse momento, a Bíblia fala que ele plantou duas árvores. A árvore de conhecimento do bem e mal e a árvore da vida. E hoje eu entendo que toda batalha e tudo que vivemos hoje está baseado nessas duas árvores. E é importante de entender esse princípio, mas, duas árvores. E resumindo, eu quero dizer para vocês, a árvore da vida representa Jesus. A árvore de vida representa Jesus e representa a graça de Deus e a misericórdia de Deus. E Ele fazendo por você aquilo que você não consegue fazer sozinho. E Deus falou: come só dessa árvore, mas não come da árvore do conhecimento de bem e mal. Conhecimento de bem e mal, na verdade, resumindo, ela representa a lei. Sabe, a lei é o que você tentando fazer por você mesmo aquilo que só Deus pode fazer por você. E eu acho que muitos de nós entramos no reino de Deus comendo da árvore de vida, comendo de Jesus, recebendo essa graça. Mas então, em algum momento da vida, nós voltamos a pensar: não, mas agora que eu entrei, eu tenho que me melhorar, eu tenho que ser melhor. E nós entramos começando a comer da lei, comer da árvore de conhecimento de bem e mal, comer daquilo que eu consigo fazer por mim mesmo. Isso, comendo da árvore de conhecimento de bem e mal, a Eva comeu porque ela pensava: esse vai me fazer como Deus, eu vou virar como Deus. Então a raiz era orgulho. Mas hoje, por nós, às vezes também, e eu quero falar isso cuidadosamente,
Mas depois de tantos anos, eu vejo, são coisas na minha vida que eu consigo alcançar somente por olhar por Jesus. Vamos lá, alguém diga aleluia. São coisas que você vive, são coisas que você deseja mudar dentro de você. São coisas que nós talvez sofremos abusos ou dificuldades na infância, coisas que estão profundo dentro de nosso ser, e ao longo do caminho nós apenas aceitamos, eu sou assim. Não tem como eu mudar. Eu fui abusado, e esse nunca vai mudar na minha vida. E nós aceitamos que é assim, que eu sou assim. Porque depois de tanto comendo do bem e mal, comendo da lei, eu tentando fazer por mim mesmo, eu acabo falhando e falhando. E falhando de novo, e eventualmente, eu sou assim, sabe, um dia lá no céu, eu vou ser diferente, mas talvez eu estou explosivo, talvez eu tenha um pensamento sexual, talvez eu sou grosso, bruto, eu tenho muita tendência de raiva, essas coisas, meus amigos, vocês sabem, são coisas de nossa natureza, que talvez você tentou. Você não consegue mudar. Mas eu quero dizer para você, comendo da árvore de vida, Deus pode mudar toda a sua natureza. Você sabe, santidade. O que é santidade? Essa palavra misteriosa eu sigo uma lista de regras. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Não pode, não pode, não pode. Faz e faz, não pode, faz isso. Não. Santidade, meus amigos, não é uma lista de regras, de do's and don'ts. Pode, não pode. Faz, não faz. Santidade é simplesmente a natureza de Jesus Cristo. Sabe, o caráter e natureza dele sendo transferido dentro de você. Por isso que Deus mandou, come da árvore de vida, come dessa árvore de vida. Mas nós, a tendência esquecemos e tentamos comer da árvore de conhecimento do bem e mal. Eu que faço isso, eu sigo as regras. Mas descobrimos que uma coisa dentro de nossa natureza adâmica são coisas que nós não conseguimos mudar. Então, é por isso que Deus veio. Eu entendo hoje, havia um vácuo no céu, na ausência do Lúcifer, aquele querubim que foi levado pelo orgulho, criou um vácuo no céu. E Deus, na sua soberania, decidiu, ao invés de, ele pegou o homem que foi feito um pouquinho menor do que os anjos. E imagina Satanás vendo, porque aquilo que você deseja, sabe, aquilo que você tem, às vezes perde o valor, mas quando perde aquilo que você tinha, então desperta uma coisa, meu Deus, eu perdi isso, eu quero isso. Imagina Satanás vendo o homem que foi feito um pouquinho menor do que os anjos, e falando, esses serão aqueles que vão cobrir minha glória. Você está entendendo? O seu propósito, meus amigos, é muito maior. Eu acho que a gente pensa só, não, eu estou salvo só para voar para o céu um dia, só para ser, tipo, resgatado do inferno.
Não, você foi salvo para criar uma coisa, para liberar a glória de Deus, para carregar a sua glória, para andar no meio, sabe, da glória dele. É muito maior do que nós imaginávamos. Existe uma coisa que Deus está fazendo em você hoje. E o que aconteceu? Ele falou assim, mas Satanás perdeu, né, pelo orgulho. Mas hoje Deus está levantando um grupo hoje, de homens e mulheres de toda a tribo, nação, raça e língua. Sabe que vamos cobrir, vamos chegar ao final, e nós vamos cobrir a glória de Deus. E nós vamos ocupar essa posição que Satanás perdeu. Mas por toda a eternidade, você entende, nós vamos entender. Não é do meu orgulho, não é do meu é por causa da misericórdia e graça de Deus que eu estou aqui. Porque tantas vezes eu quis fazer melhor, tantas vezes eu queria fazer algo diferente, mas eu falhava de novo. Deus colocou as duas árvores no jardim. Então ele proibiu o homem de comer da árvore de conhecimento de bem e mal. E é interessante, ele falou, se vocês comeram dessa árvore, certamente morrerão. O que ele falou isso? Porque às vezes eu já ouvi pessoas falando que é mais um teste. Foi um teste, Deus estava testando a obediência. Mas era muito mais que isso, meus amigos. Não era um teste. Deus falou, não come dessa árvore, porque você vai morrer. Porque a árvore era venenosa. Você sabe, quando você comeu, todos nós vamos morrer um dia. Nós comemos da árvore através do Adão, sabe? E Deus tinha falado, não come, mas não era só um teste, porque essa árvore era venenosa. Deus não falou, não, no dia que você come da árvore, eu vou te matar. Ele falou, não, no dia que você come da árvore, você vai morrer. Esse veneno que está dentro de nós, esse veneno, sabe, a força do pecado. Se vocês comem da árvore, sabe, você vai perder a liberdade. E por um tempo eu me lembro vendo isso, eu não podia nem pregar sobre isso, falar sobre isso, porque eu não entendia, mas por que Deus colocou uma árvore venenosa no jardim? Se foi veneno, por que Deus colocou? Porque a ideia, o desejo de Deus é obediência. Lúcifer não obedeceu, mas Deus ofereceu, sabe, a oportunidade de obedecer, já sabendo o que iria acontecer. Mas ao mesmo tempo, você tem que entender, obediência verdadeira não existe se não tiver a oportunidade de desobedecer. Você está me ouvindo? Deus não criou um bando de robôs que não tinha como nem resistir. Deus desejava pessoas que se deleitam nele, que se deleitem. A minha maior alegria hoje, a minha maior alegria é Jesus. A minha maior alegria, eu aprendi a me deleitar no Senhor. E eu creio que isso é a chave de se deleitar
de ter alegria, sempre alegre, sabe? Sempre alegrando na presença do Senhor, verdadeiramente, porque é uma coisa que nasceu dentro de mim. Você sabe, obediência. Se você não tem a oportunidade de desobedecer, então não existe obediência verdadeira. Pelo outro lado, a adoração verdadeira não existe se não tiver a oportunidade de não adorar. Você está me ouvindo? O plano de Deus, Ele está criando um povo hoje. Ele está criando um povo que, não como Satanás, que foi só colocado, mas que passaram e tiveram oportunidade de desobedecer, mas obedeceram. Tiveram a oportunidade de nem adorar, de nem andar com Deus, mas resolveram adorar. Alegria do Senhor. Meus amigos, eu creio que perseguir a alegria no Senhor é a raiz da verdadeiro cristianismo. Sabe, de aprender a se alegrar em Jesus, aprender a se deleitar em Jesus, aprender a encontrar alegria e realização na presença de Deus. Você entende? É isso que Deus deseja mais por sua vida. Não que você apenas obedece, ou não que você vive pela lei, pelo conhecimento do bem e mal. Não, eu não vou fazer, eu vou fazer por mim mesmo. Não, eu como da árvore de Deus. Eu encontro minha alegria em Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Sabe, é uma coisa maior. É uma coisa maior. Jesus fazendo algo novo e nos ensinando não apenas de ser um crente que come da árvore da lei, que obedece umas coisas porque é uma obrigação, mas de comer da árvore de vida, de comer da presença de Jesus e de aprender a se alegrar na presença dele, onde ele vira o seu maior bem, onde ele vira a sua maior alegria. Sabe, é isso que Jesus está nos chamando. E depois de anos e anos e anos servindo o Senhor, e meus amigos, eu estou muito grato por aquilo que Deus tem me abençoado na minha vida. Eu desfruto as coisas que Ele tem me dado. Eu estou muito feliz desfrutando a vida abundante que Jesus me deu. Mas meu maior tesouro é Jesus em si. Você está ouvindo? Existe um lugar onde nós podemos encontrar em níveis de conexão, níveis de adoração, níveis de oração, onde Jesus vira tão real. Como nós cantamos hoje de manhã, tu és tão real como a minha vida. Tu és a minha realidade. Vocês sabem, queridos, não é só uma música bonitinha que nós cantamos. É uma coisa que Deus deseja por sua vida. Através da árvore de conhecimento de bem e mal, o bem da lei é a justiça própria ou legalismo. Quantos crentes chatos existem por aí, legalistas? Não, eu faço isso, eu faço isso. Sabe, é justiça própria, legalismo. Isso vem da árvore do conhecimento do bem e mal. Agora, pelo outro lado, o mal da lei é a transgressão e a corrupção, perversão.
os dois, mas os dois lados são venenosos. Os dois lados nos levam até a morte. A árvore do conhecimento nos mata ao nos distrair da árvore da vida, que é Jesus. Eu estou vendo a lei, eu estou observando as coisas, vivendo a minha vida, ao invés de observar a glória e a beleza de Jesus. Meus amigos, eu quero te perguntar, eu quero desafiar você. Você conhece a beleza da pessoa de Jesus? Você conhece a beleza, a glória, sabe, de Jesus? Nós precisamos desenvolver isso em nossas vidas. A vida verdadeira é mais do que apenas ir para um culto. É mais do que apenas seguir uma lista de regras e servir. Não, a verdadeira vida de um cristão é aprender a se alegrar em Jesus, de conseguir observar a sua glória, a sua beleza, sabe? A Bíblia fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito traz vida, ele traz alegria na sua vida. Qual árvore é que hoje você come? Qual árvore? Você sabe, são coisas que Jesus ainda deseja fazer na sua vida. Porque eu posso dizer isso depois de mais que 30 anos no ministério. Sabe, este ano, Jesus ainda está apontando coisas na minha vida, falando: Mark, você quer subir mais alto? Deixa eu transformar isso. E às vezes eu estou falando: mas Senhor, eu já tentei. Eu já tentei. Ele fala: esse é o problema. Você que tentou. Você que tentou. Você tentou fazer coisas. Você está entendendo? E eu sei que tudo que eu estou pregando nos últimos 6 meses, mas isso virou tão real para mim. São coisas para nós, como homens e mulheres de Deus. São coisas que vão mudar somente quando aprendemos a olhar e observar a beleza do Senhor. 2 Coríntios 3:18, olhando como um espelho a glória de Deus. Olhando como, sabe, olhando com o espelho a glória de Deus, nós estamos sendo transformados na mesma glória, de glória em glória. São coisas na sua vida, e eu estou falando isso hoje porque, queridos, são coisas que nós experimentamos, níveis do poder de Deus, níveis do sobrenatural de Deus, níveis de que só vivemos quando conseguimos enxergar a beleza de Jesus, que o quê? Comendo da árvore de vida. Comendo da árvore de vida. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Enquanto você está olhando por Jesus, você vai crescendo, vai produzindo bom fruto. Mas nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Jesus que fala. Se você está comendo da lei, do legalismo, da justiça própria, do orgulho, né? Eu sou bom, eu sou melhor que os outros, eu sou crente melhor do que... Sabe, você nunca vai produzir bom fruto quando você pensa que você faz uma coisa da sua própria força.
E eu falo isso, é uma espada de dois gumes, você sabe. São coisas, claro que nós exercitamos, nós somos disciplinados. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo umas coisas na sua vida. Você vai apenas viver quando você consegue enxergar a beleza do Senhor Jesus. Quando você consegue se alegrar na sua presença. Quando você pratica tempo, sabe, se observando e tirando os olhos de você mesmo e olhando no espelho diariamente a glória, a lindeza de Jesus. Você sabe, eu vivo isso às vezes, momentos na minha vida de manhã, eu acordo, eu só fecho, meu Senhor, e eu consigo ver um pouquinho da glória dele brilhando dentro de mim. Eu fecho meus olhos, Senhor, tu és tão lindo. Oh Jesus, tu és tão maravilhoso. Senhor, tu és tão precioso. Eu vejo todos os dias, em todo detalhe, meus amigos, todo detalhe. Às vezes eu acho que a gente take for granted, né? Eu esqueci de falar isso em português. Aceitamos, sabe, que a vida é assim, né? Mas todo dia, sabe, Jesus te preserva. Todo dia Ele te dá coisas. Todo dia de manhã, sabe, a gente vive. Meu Deus, Deus é tão bom conosco. Mas o coração de gratidão, de reconhecer aquilo que Ele está fazendo, é o que faz nós diferentes. Às vezes eu tenho esses momentos de simplesmente olhar. De manhã, eu sinto lá atrás, eu pedi para o Senhor duas coisas na minha casa. Eu falei, Senhor, eu quero uma casa que não tenha escada. Bem, eu estou ficando velho, eu não gosto mais de escada, né? E eu quero uma casa que eu olho atrás e eu vejo a sua natureza. E eu tenho atrás, minha atrás tipo, da minha casa é cheia de laranjeiras. É um monte de laranjeiras e cheio de peru. Não sei por que tem tanto, mas às vezes eu vejo 25 perus assim, lá, andando no campo. Mas Thanksgiving está chegando, gente. Mas eu sinto lá, olhando, e eu vejo, Jesus, tu és tão maravilhoso. E eu não estou nem pedindo nada, nem orando por uma necessidade, ou não estou nem tentando pregar uma pregação. Eu estou simplesmente lá, curtindo a beleza do Senhor, a sua bondade, as coisas ao meu redor. E à medida que eu faço isso, talvez eu comece de dia, eu estou preocupado. Meu Deus, meu filho fez isso. Oh meu Deus, agora tenho um desafio financeiro. Ou talvez eu tenha uma coisa, sabe, a coisa que está acontecendo que eu preciso resolver. E eu chego lá meio aflito. E durante uns minutos eu só olhando, respirando a glória de Deus, observando a sua beleza. Meus amigos, eu quero comunicar isso com vocês, porque a vida cristã é muito mais, existe muito mais que é disponível para vocês. Eu quero dizer para vocês, depois de tantos anos de ministério e vida cristã e correr atrás disso, eu vejo hoje o maior valor na minha vida é a beleza de Jesus, e reconhecendo todos os dias as bênçãos dele, não focando nas coisas negativas, não focando naquilo que está faltando, mas olhando a sua beleza, a sua glória. Meus amigos, Jesus é lindo. Jesus é precioso, Ele é maravilhoso, mas às vezes comemos só da árvore do conhecimento.
aquilo que eu sei, a lista de regras, o corre-corre da vida, e eu paro de comer da árvore de vida, que é Jesus. Você está me ouvindo? Eu quero que vocês cheguem mais rápido na vida, coisas que me levou tanto tempo de descobrir. Eu quero eu quero transferir para a nossa família, sabe, uma consciência, uma percepção da lindeza, da glória de Jesus, e que todos os dias Ele está lá te esperando. Meus amigos, não tem nada que você pode fazer que é de mais valor para Deus. Eu creio, de mais valor do que o meu serviço como um homem de Deus, do que o meu ministério, do que o meu dízimo, minha oferta. Apesar que todas essas coisas são maravilhosas, mas eu creio que a forma que eu consigo honrar Jesus da maior forma é curtir, me alegrar da sua beleza, reconhecer com um coração de gratidão, com um coração de alegria, conhecer a sua beleza. Eu vejo que hoje, em nossas vidas, sabe, existe o mesmo conflito que estava lá no jardim. Qual árvore eu vou comer hoje? Só conhecimento? Só o natural? Só nas minhas habilidades, nas minhas coisas? Ou eu vou comer a beleza de Jesus, a minha árvore de vida, que traz sustento, que mexe com o meu interior? Meus amigos, existe muito mais. Existe muito mais. Existe muito, muito, muito mais. Todos os dias, sabe? Jesus quer transformar a sua vida. Mas toda transformação começa com a renovação da mente. Romanos 12:2. Transformados pela renovação da mente. Onde que você passa o seu tempo? Meus amigos, é tão real para mim. É tão real essa beleza do Senhor. E às vezes eu fico no corre-corre, e eu esqueço. Então, no momento que eu volto e eu Jesus, meu Deus, Tu és tão lindo, Tu és tão maravilhoso, Tu és tão bom comigo. E esse coração de gratidão vem, toda a transformação vem. Tiago capítulo 1, verso 5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Uma versão fala: se alguém precisa tomar uma decisão, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Você está entendendo o que esse verso fala? Se você precisa, não é do conhecimento, meu conhecimento, as minhas decisões, mas qualquer decisão, qualquer sabedoria que eu preciso na minha vida, é simplesmente ir ao trono de Deus e falar: Senhor, me dá sabedoria. Me fala o que eu preciso fazer. Senhor, preciso tomar uma decisão, me dá. E a Bíblia fala: se você pedir, Ele vai dar. É muito forte isso. Quanto tempo que às vezes a gente fica lá lutando e
vendo e esperando, calculando bem e mal, calculando, ao invés de só comer da árvore que Ele está te oferecendo. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça-o, porém, peça com fé, sem duvidar, pois aqueles que duvidam é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aquele que duvida. Vocês sabem, anos atrás, e eu já dividi isso aqui antes, mas eu acho que vale a pena repetir. Eu me lembro um momento que eu tive uma decisão tão forte que eu precisava tomar. E eu iria deitar, carabalavassaia, Senhor, em nome de Jesus. A sua palavra diz, se alguém falta de sabedoria que o Senhor dá, em nome de Jesus, eu estou te pedindo, me dá, me mostra, dá, amém. Mas eu iria levantar. E eu falei, tipo, daqui a pouco, daqui uns 5 minutos, 10 minutos, nossa. Mas se Deus não falar, eu estou frito. Se Ele não me mostra o que aconteceu, eu duvidei aquilo que eu orei. Alguém já fez isso? Vamos lá, alguém. Eu já pedi, mas então Jesus um dia Ele falou, Marco, você passou 1 hora aqui orando, e em 10 minutos você anulou toda a sua oração. Em 10 minutos você perdeu 1 hora em oração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não pensa tal pessoa, verso 7, que receberá coisa alguma do Senhor. Deus. Qual pessoa? A pessoa que começa a duvidar. Você já pediu da árvore de vida, mas você virou e começou a comer da árvore do conhecimento. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que agir, eu tenho que... Você está me ouvindo? Vocês estão felizes ainda? Não pensa tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida. Tem mente dividida. O que é? Bem e mal. Tem mente dividida. E é instável em tudo o que faz. Instável em tudo que faz. Sabe, tudo isso hoje, uma vez que a gente tem uma revelação de você vê em tudo, né? Mas eu vejo comendo da árvore de vida, pedindo para Jesus sabedoria, levantando e voltando a calcular, maquinar, pensar, se preocupar. Você virou da árvore de vida e voltou de comer da árvore do conhecimento. É interessante, a mente dividida, a palavra grega aqui é dipsuchos, que significa significa 2 vezes, e psuche, a palavra que recebemos, psicologia, que significa a mente. 2 mentes. Na verdade, isso é a raiz de psicologia que vem com a palavra esquizofrenia. Esquizofrenia espiritual. Estão felizes ainda? Ter mais que uma mente, ou mais que uma personalidade. Sabe, é isso, o ânimo duplo cria instabilidade. Uma das aflições mais profundas da raça humana. Você sabe, Sigmund Freud, que era o pai de
análise, psychoanalysis. Ele falou o seguinte, ele descobriu, ele falou, a fonte principal de depressão dos homens é o sentimento de culpa. A fonte principal de tristeza, de aflição, de depressão é a culpa. Isso foi o Freud que falou isso. Então, mas a ideia dele, então ele falou, joga fora todos esses valores morais que estão te deixando feliz. Finge que a árvore de conhecimento não existe. Finge que não existe bem e mal e só faz o que se sente bem. E as pessoas ficaram mais deprimidas ainda. Mas uma coisa, ele tem razão. A maior fonte de tristeza e de depressão é um sentimento de culpa. Culpa vem de que eu estou comendo da árvore errada. Eu sinto culpado porque eu estou me olhando do bem e do mal. Ao invés de simplesmente olhar para Jesus, de olhar para a sua beleza, de olhar. Meus amigos, eu não sei exatamente o que essa significa para você pessoalmente, mas eu quero dizer para vocês hoje, Jesus tem uma coisa muito maior para o seu futuro. Ele tem uma coisa maior para você. Ele deseja hoje fazer algo novo. Ele deseja te romper em coisas que têm te afligido desde a sua infância. Eu amo esse verso. Vamos ficar em pé. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensa nessas coisas. Vocês sabem, meus amigos, todos nós estamos passando por problemas. Todos nós estamos passando por dificuldades. Mas o que é que nós focamos? O acusador, Satanás, a palavra, né, significa acusador. Então o que ele faz? Ele vem te acusar. Ele fala, você lembra o que você fez? Você lembra? É verdade. Eu fiz mesmo. Você não merece. Você não, Jesus não vai abençoar. Você não merece. Ao invés de ficar discutindo, a resposta certa é, eu não mereço mesmo. Mas Jesus já pagou por mim. Jesus já pagou por mim. Você está me ouvindo, meus amigos, de todo dia? O que você pensa? O que está ocupando seus pensamentos? O que é que está ocupando seus pensamentos todos os dias? Você está pensando da sua situação? Você está pensando do bem e do mal? Está pensando dos seus problemas? Está pensando... Ou você está observando a beleza de Jesus? Você está, Senhor, não entendo o que eu estou passando. Mas uma coisa que eu sei, todas as coisas estão cooperando para o meu bem. O Senhor está fazendo na minha vida aquilo que eu preciso.
aquilo que eu estou andando hoje está servindo para o meu futuro. Aquilo que está vindo, eu confio em Ti, Jesus. Eu sei, eu não consigo tudo, mas as minhas fraquezas, o Senhor está mexendo, o Senhor está me mudando. E quanto mais eu estou focando na Sua beleza, pensando em coisas louváveis e puros e maravilhosas, dando tempo para focar na beleza de Jesus, olhar para Jesus, eu começo a me mudar. Tanta coisa, meus amigos, você sabe, tanta coisa que nós vivemos, nós estamos esperando o nosso rompimento. Quando é que Deus vai se mover? Quando é que Deus vai mudar a situação? Quando é que eu vou ter meu rompimento? Eu estou esperando em Ti. E Jesus está olhando, mas querido, eu estou esperando em você. Vira os seus olhos em mim, pensa em mim, clama em mim, vive em mim.